Bateu aquela vontade de comer um docinho, então vem comigo fazer esse pastel doce de goiabada. Você vai precisar de 500 gramas de farinha de trigo peneirada, 250 gramas de manteiga. Eu primeiro acrescentei 200, então você vai acrescentando aos poucos e vendo se sua massa vai precisar mais. E aí vai acrescentando aos poucos. E acrescentei 90 gramas de açúcar. Aí depois disso, eu fui cortando a goiabada para poder passar na farinha de trigo. Aí vou cortando em cubinho bem pequenininho. Passo cada um na farinha de trigo aí um por um. Depois eu vou pegando e tirando todo esse excesso de farinha de trigo. Vocês vão precisar também para essa receita aqueles plásticos, né, de cozinha que a gente usa aí. Como eu não tinha esse plástico, eu usei papel filme. Para quê? Para você abrir essa massa e depois com esse mesmo papel você fechar a massa. Porque aí o pastelzinho ele fica bem fechadinho e não corre risco de extravasar a goiabada. E se você quiser também cortar mais fino ou menor, também pode, que corre também o menor risco, né, de extravasar. Aí depois aí eu vou pegar toda essa massa aí e vou começar a mexer com as mãos, né, a manteiga, a farinha e o açúcar, porque esse doce é muito simples e muito fácil, pessoal, porque ele só leva 3 ingredientes. O ruim dele é só que você tem que sovar bastante. Eu sovei em torno aí de 10 minutos, que eu não aguentei mais, né? Achei que pegava um pouquinho mais de farinha de trigo, coisa pouca, mas pegava. Então vocês vão vendo, né, de acordo com a sua farinha, de acordo com o tempo da sua região. Você vai precisar acrescentar mais, se não vai precisar. Se você vê que está muito quebradiça, você coloca uns 20 minutinhos na geladeira e depois você abre com rolo, né, em cima do plástico filme ou saco, né, de cozinha. E aí eu fui amassando bastante essa massa para poder ela ficar homogênea. Você vê que é uma massa bem amanteigada. Você não vai precisar, né, passar farinha de trigo nem manteiga na sua forma, porque ela já é uma massa bastante amanteigada. Ela não gruda na forma. Ela não queima os pastelzinhos de jeito nenhum. E se você também quiser acrescentar no final, quando estiver pronto, você pode acrescentar uma gema batida, né, para vocês verem o tempo certo de retirar. No meu forno aqui, eu demorei em torno de uns 30 minutos, mais ou menos, para eles ficar pronto. E já o forno aquecido a 180 graus. Aí vai de acordo com o seu forno, né? E de acordo também com como vai ficar a sua massa. Então você fica aí bem atenta, né? E não esquecer de aquecer o fogo antes, para poder assar os pastelzinhos e ficar assim, numa crocância delicioso. É um pastel, gente, delicioso. Pensa no pastel que eu amo, esse pastelzinho de goiaba. Ele é muito delicioso, além de ser muito fácil de fazer. E para vocês passar neles, né, que a gente tem que passar ele no açúcar, pode ser o açúcar confeiteiro. Aí eu tô mostrando que eu dividi a massa em 4, né, para poder abrir com o rolo. Aí vocês viram que eu coloquei o papel filme porque não tinha um saco de cozinha, mas deu super certo também. Eu vou passando aí a mão, abrindo a massa. E depois, como eu tô sem um rolo também, eu peguei e passei o papel filme. Então vocês podem fazer com garrafa, né, aquelas garrafas de vidro, qualquer coisa que dê para você abrir a massa. E aí você vai abrindo, o excesso que vai ficando, você vai fechando novamente e abrindo novamente a massa. Aí você vê que é uma massa bem amanteigada, bem, né, bem lisinha ela. E aí é só vocês cortar. Se você tiver aqueles cortador, vocês cortam. Se você não tiver, faz como eu fiz, que eu fiz com o copo, que também dá super certo. Aí eu tô mostrando pra vocês no copo, tá vendo? Eu cortando. Aí se você tiver aqueles cortador, ótimo. Se você não tiver, corta com o que você tiver. Copo, aquelas vasilhinhas de vidro pequena, de sobremesa, também dá certíssimo. Aí você vê que a massa fica como ela fica, né, fininha. E aí você vai tirando e todo esse excesso que ficar, você pega, fecha a massa, amassa novamente ela e abre novamente. Aí eu tô mostrando pra vocês, né, ela no papel filme. E aí eu vou colocar agora a goiabada. Aí eu pego o papel filme, passo por cima dessa massa, seguro um pouco aí a goiabada, pronto. E aí é só fechar
o pastelzinho para que ele não extravase. Então, essa maneira do plástico, ele é excelente porque ela fecha 100%. E se você também tiver aqueles 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 vasinhos, né, já próprios para pastel, que o pessoal faz frito também, também dá super certo. Você coloca ali dentro, bota a goiabada e fecha, né? Já tem aqueles produtos que já vem já em formato de pastelzinho. Aí fica o critério de vocês. Vocês podem colocar o plástico filme, pode colocar o plástico de cozinha, ou pode abrir com aquelas próprias formas, né, de pastéis. Aí você vê que ele fica bem fechadinho. Aí eu tô montando novamente para vocês verem. Aí eu fecho com papel filme, seguro um pouco a goiabada, fecho com papel filme, e aí ele fica bem fechadinho. Eu selo bastante. E depois, como eu falei, depois que ele ficar pronto, ainda quente, gente, saiu do forno, vocês têm que tirar logo. E aí você vai passar no açúcar confeiteiro. Ah, mas eu não tenho açúcar confeiteiro. Eu também não tinha açúcar confeiteiro, então o que eu fiz? Eu bati esse açúcar, né, no processador e ficou super fininho, deu super certo. Eu tô mostrando a vocês, né, se por acaso, né, na hora que vocês fecharem ali, ficou qualquer pontinha aberta, é só vocês fecharem com o dedo, que ele fica fechadinho, bonitinho. Se você quiser fazer maior, é só você colocar vasilha maior. Eu tô passando aí no açúcar, como eu falei vocês, no açúcar, né? Eu não tinha açúcar confeiteiro, eu bati o açúcar, ficou parecendo que é o açúcar confeiteiro. E fica, gente, fica uma delícia. Pense no doce delicioso. É esse doce aí. Então, se você quiser que ele fique mais moreninho, é só deixar um pouco mais no forno. Mas esse daí, pra mim, quando você vê que o fundo assim, ó, já tá douradinho, é o ponto, gente. Mais que isso aí vai queimar, né? Então, fique de olho no seu forno, porque fica assim, ó, gente, uma delícia. Vocês vão fazer, vão amar e vão gostar. Então, depois que vocês fizerem, tira a foto, me marca e fala o que vocês acharam.